estamos ao vivo. Esse é o Medianeiras em Fluxo, com um debate hoje com o tema Arquitetura e Música. Estamos aqui com os professores da UPF, Rodrigo Fritsch, e o professor Alexandre Sajorato, da Música, o Rodrigo, do curso de Arquitetura. E é um prazer contar com a presença de vocês. Esse é um tema muito bacana, é um tema muito legal. É um tema que tem muita coisa para ser explorada. E eu espero que a gente tenha um debate muito bacana, muito divertido aí, entre arquitetura e música. O Lucas? Opa, sou o Lucas, também faço parte do EMAU aqui, com o Francisco. A gente vai também vou dar essa acrescentada na conversa aqui. Rodrigo? Oi. O pessoal tá migrando? Tá chegando por aí em outro link? Tá chegando. Eu vou... É esse aqui. Eu acho que tem que colocar para o pessoal ali no YouTube, né? Uhum. Já coloquei ali. Quem não conseguiu acessar ainda. Bom, boa tarde, né? Para todo mundo. Eu agradeço o convite. Saúdo aí o Francisco e o Lucas, que são os nossos anfitriões aí. Cumprimento o Alexandre também aí, colega, né? E espero que a gente tenha na realidade, eu não me preparei para um debate, eu me preparei para um bate-papo, né? Então, eu espero que a gente tenha um bom bate-papo aí entre arquitetos, músicos e simpatizantes. Eu acho que eu vou me apresentar para o pessoal, né? Não sei se deve ter bastante gente aí que é da arquitetura. Então, eu sou Alexandre, né? Como aparece aí, Alexandre Sajorato, eu sou professor do curso de música da UPF. Não sou, então, um cara ligado à arquitetura, sou ligado mais à música mesmo. Tenho minha formação aí com a licenciatura em música, sou guitarrista, tenho 2 discos gravados com a banda de rock progressivo, a banda Máquina a Vapor, e aí fiz mestrado e doutorado em História, então eu circulo mais por História e Música, né? E dou aula de História da Música também na UPF ali. E assim como o Rodrigo falou, eu também quero, né, agradecer pelo convite, assim, e o Francisco e o Lucas aí vão nos ajudar nesse bate-papo, assim. Mas é isso aí. É bom ser assim que a gente comece com esse bate-papo, porque eu acho que, naturalmente, as coisas envolvem arquitetura e música, né? Tudo gira em torno da gente ter um espaço para poder tocar, né? A gente criar esses espaços para poder estar produzindo música, né? E isso desde a antiguidade, né? Desde os primórdios aí da civilização, a gente vê a necessidade de se criar os espaços necessários para que a gente consiga executar o que a gente quer, né? Executar aquilo que a gente precisa executar no determinado espaço criado, né? E eu vou começar perguntando para o Rodrigo como ele vê essa questão dos espaços criados pela arquitetura para promover a cultura, a arte e o que é o tema de hoje, que é a música, né? Como que você vê isso, Rodrigo, como arquiteto, como professor, como pesquisador, essa temática de a gente pensar arquitetura e pensar a música, né? Pensar a música nos espaços criados pela arquitetura. Bom, gente, esse é um tema fantástico, assim, ele além de fantástico, ele é riquíssimo e muito complexo ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala em espaços para arte, espaços para manifestação da arte, da cultura, a gente tem que entender que esses espaços, eles têm, no mínimo, 2 dimensões, né? Eles têm uma dimensão que é mensurável,
que é o que o arquiteto, de certa forma, faz quando projeta, né? Então, vai colocar em prática as questões técnicas, né? A escala, o ritmo, a harmonia, ou seja, isso é traduzido no projeto, no papel. É uma dimensão mensurável, né? E tem uma dimensão que não é mensurável, que e eu acho que aí atinge grande parte das pessoas, que é o significado mais profundo que esses espaços têm, que é fazer com que as pessoas lá dentro tenham uma experiência, seja ela qual for. Muitas têm experiências até espirituais dentro de um espaço voltado para a arte, para a música, ou para seja o que for. E esses espaços, eles, infelizmente, no nosso país, eles são bastante relegados a segundo plano, né? Eu acho que uma cidade que possui um teatro, que possui um espaço, que possui uma galeria de arte, é uma cidade diferente. É uma cidade que consegue congregar determinadas questões da população nesses espaços e fazer com que essas pessoas possam expressar o que seja, seus anseios, e possam ter experiências dentro desses espaços, que são experiências que muitas vezes vêm daquelas referências que elas têm desde a infância, assim. Então, quando a gente entra num espaço desse, seja numa galeria de arte, seja num teatro, para assistir uma peça de teatro, ou num auditório para assistir um show, muita coisa que não é mensurável ali dentro, né? Então, eu me identifico muito com o projeto desses espaços, por isso que eu me especializei na área de acústica, enfim, né? Até porque antes de ser arquiteto, eu era músico, tocava muito, enfim, desde os 12 anos, aos 16 eu fui obrigado a fazer carteira de músico, Ordem dos Músicos do Brasil, que era um pé no saco, né, que se pegassem você tocando num bar e não tivesse a carteira de músico, eles aprendiam os instrumentos, multavam no bar, era um fiasco. E não serviu para nada, tanto que não existe mais, né? Foi só para tirar dinheiro de músico e de dono de bar. Já nunca viram para onde esse dinheiro foi. Então, em função dessas referências que eu tenho, de ser músico muito cedo, né, nas cidades, né, de qualquer porte, né? E eu acho que o Alexandre ele deve ter também, dentro da vida profissional dele, as experiências que a gente vive dentro desses espaços, quando a gente está executando uma obra, tocando alguma coisa de frente para o público e vê que o público interage, isso chega a ser alguma coisa que não a gente às vezes não consegue traduzir em palavras, é fantástico, né? E às vezes é uma catarse também. Então esses espaços, além de ser espaços de cultura, são espaços de catarse, né? E absurdamente necessários, e eu acho que a gente menospreza, sabe? A população em geral, ela não entende a dimensão que é preservar um espaço como um teatro, uma galeria de arte numa cidade. E aqui em Passo Fundo, eu acho que a gente tem muito poucos espaços assim, né? O Alexandre pode falar um pouquinho, eu acho, da experiência dele dentro desse espaço. Depois acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essa relação direta entre a arquitetura, porque a gente tem muitos termos na arquitetura, em termos de projeto, que são iguais, inclusive o processo criativo na arquitetura, ele é muito parecido com o processo criativo musical. Né? Os dois se entrelaçam, né? Então, acho que a gente pode bater um papo sobre isso também, né? Tem muitos termos rigorosamente iguais, tanto na arquitetura quanto na música, né? Que a gente usa para projetar e que
existem na música, na composição. A própria palavra composição, né, a gente tem na arquitetura e tem na música, né? Estou falando demais, vou deixar o Alexandre falar um pouquinho. Não, tranquilo. Eu só vou fazer uma interseção aqui. Desculpa te atrapalhar, Alexandre. E é justamente para adicionar a tua fala, porque até acho que o professor Rodrigo ele já deu uma cantada ali, que é falar sobre essa questão da tua experiência, porque eu acho que isso é muito importante, né? Além de professor, Alexandre, como tu bem colocou, tu é músico, né? Assim como também é o Rodrigo, e como tu tá ainda, tu tem banda, e por muito tempo tu também, assim como o Rodrigo tocou e conhece os lugares em Passo Fundo, na nossa cidade, mas não deixando só pensando nessa questão de como foi em Passo Fundo, mas falar dessa tua experiência, a tua experiência com os locais onde você tocou, qual foi essa relação, como tu sentiu esses locais, né? E também é importante colocar, eu acho que é importante que tu comente isso, na tua pesquisa, tu pesquisou muito sobre o rock brasileiro, né? E como foi para ti essa questão na tua pesquisa sobre o rock brasileiro? O que tu pode notar sobre os avanços que a gente teve em relação aos lugares onde se fazia o rock brasileiro, né? Porque, de certa maneira, quando começou o rock and roll, a gente notou ali também uma mudança, inclusive, nos ambientes, né? Se a gente pensar como começou as bandas de rock, né, em porões e bar, daí para estádios, foi uma transformação muito grande, né? Então, se tu pudesse também comentar sobre isso, seria bacana. Tá, não, legal. Eu vou falar então um pouquinho da minha experiência, e aí se eu me alongar muito, tu me lembra de eu voltar nessa questão do rock, tá? Mas assim, ó, com relação à minha experiência aqui em Passo Fundo, né, porque obviamente eu sou daqui, então quando tu começa a tocar, tu vai tocar no teu bairro, em lugares mais próximos na tua cidade, né? E foi no final dos anos 90, 99, 2000, assim, já. Então, os bares que tem na cidade, assim, e as casas, os lugares que tem para tocar em Passo Fundo, eles normalmente não são preparados, né, para uma apresentação artística. Normalmente ele é uma casa para outra coisa, construída para outra coisa, onde tem um dono que depois vai lá e compra aquele ambiente e bota bandas tocar. Quando tu é um músico iniciante, assim, que nem eu naquela época, o que tu pensa assim? Esse som às vezes não tá saindo muito legal porque eu não tenho um equipamento muito bom. Ou depois que tu compra o equipamento, tu pensa, mas esse som não tá saindo tão legal porque o técnico de som talvez não saiba, né, alguma coisa, mas não é só isso, né, também tem a ver com o ambiente mesmo que tu tá, né, o lugar que tu tá, porque é impossível tirar um som, dependendo do lugar que tu tá, assim, né, um som bom, profissional e tal, né, com uma acústica legal. Então, assim, as melhores experiências que eu tive, assim, tocando, normalmente ainda, talvez, assim, seja em lugar aberto, aí, talvez, né, assim, eu não trabalho com acústica, mas lembro de em lugar aberto ser um pouco melhor, porque a gente tem uma outra referência, né? Assim como o Rodrigo estava falando, né? O som do palco, quem está tocando é o som que as pessoas estão assistindo é outro, né? Então, eu lembro muitas vezes, assim, meu pai, né, assistindo, indo junto e dizendo assim, poxa, mas tu não viu que o som estava muito grave ou muito agudo? Eu não tem como eu saber, eu estou em cima do palco. Em cima do palco é de uma forma, né? Para o público é outra. Mas eu tive algumas experiências bem legais, assim, no exterior, assim, eu morei em Nova Orleans por um semestre, fazendo doutorado de sanduíche, e eu toquei lá. E aí, sim, você vê que é outro ambiente, assim, né, porque tu vai tocar numa casa de show, né, um bar para bandas, assim, né. Nova Orleans é minado, assim, de bar, né, para música, feita só para isso, e tudo, assim, de forma gratuita. Então, você vai entrando assim, imagine um bairro cheio de bares, né. Então, várias ruas, assim, que tem um bar na frente do outro, tu vai passando, assim, e vai entrando ali tudo de graça, e todos eles com um som muito bom.
né? E aí você vê que realmente, assim, tem a questão da acústica, muda muito em cima do palco. E numa das viagens também, eu conheci um lugar que daí sim eu fiquei... achei fantástico, assim, com a questão da acústica, que é o Hollywood Bowl, em Los Angeles. E isso, sim, assim, é um absurdo, assim, absurdo. Não sei se vocês lembram da concha, aquela, né, uma concha ao ar livre, aparece até em desenhos animados, normalmente, o Hollywood Bowl, assim, né, e, cara, eu não toquei, obviamente, lá, né, mas só assisti. Mas, cara, assim, ó, você ouve tudo que está sendo tocado, toda a banda, você consegue ouvir uma pessoa do teu lado tossindo, e como é o ar livre, você consegue ouvir os pássaros. Assim, quando acaba uma música, você ouve os pássaros ali, assim, cara, aquilo ali, assim, dá vontade de tu ficar ali, assim, o dia inteiro, assim, nesse lugar, assim, é muito, muito fantástico. Mas aí, pensando, então, na questão do rock brasileiro, né, a gente tem que entender o seguinte, que o rock brasileiro, ele não inicia nos anos 80, como a maioria das pessoas acredita, né, com Legião, Titãs e tal. Ele não nasce ali, então ele nasce bem antes. O rock brasileiro, ele vem já nos anos 50 mesmo. E claro, né, pessoal, não tem lugar, não tinha lugar para se tocar rock no Brasil, por uma questão muito clara, assim, o rock é volume, né, você precisa botar som, tem que impactar o público através do volume, né, tem a distorção, que os guitarristas usam bastante também, que também é uma questão ali, né, de sonoridade, e essas bandas vão tendo que meio que montar os lugares, assim, tocar ao ar livre quando dá, no meio de uma ditadura, depois nos anos 60, 70, quase impossível, né, fazer uma apresentação. Então, quando faz, tem que pensar assim, muito bem o que você vai falar, o que você vai tocar. Década de 70, roqueiro era subversivo. Exato. Não, mas pois é, então, ó, os anos 70 ali, cara, os músicos, né, cabeludos, assim, e tal, subversivos mesmo para a ditadura, né, e aí, quando chega os anos 80, que começa, aí sim, né? Aí vai ter os festivais grandes no Rock in Rio. E claro que é pouco também, né? É um ou outro que vai aparecendo, mas é muito diferente, né? Os anos 80, vamos dizer assim, que é uma abertura mesmo aí para ter os grandes lugares para tocar. Mas assim, ó, eu lembro quando eu era criança que assistir os Paralamas, os Titãs no Capingui, aqui em Passo Fundo. Que para acústica, assim, é horrível, não? Né? É um ginásio esportivo, assim, né? Então, e as bandas tinham que tocar ali, né? E tocava até antes da pandemia, né? Aqui em Passo Fundo, acho que até parou, assim, mas tem alguns lugares que ainda tem que fazer em ginásio esportivo, assim, né? É ruim, bem ruim. Só para finalizar, então, quando tu tá no palco, muitas vezes você tá tocando e você consegue ouvir até um delay voltando, assim, né? Que é algo que sobra, que sai para a plateia, volta para o palco, e aquilo, nossa, é horrível para o músico. Mas, Alexandre, esse tipo de coisa que a gente, por exemplo, nas aulas de acústica, né, eu falo bastante, o que a gente mais tem são espaços que não estão preparados para atender esse tipo de uso, né? É o que a gente mais tem. Então, quando a gente tem espaços que têm uma qualidade, a experiência, porque as pessoas, grande parte das pessoas, elas não conhecem a experiência de você estar num espaço com uma acústica de qualidade, uma acústica de alto nível, elas não têm ideia do que é uma experiência dessas. E é uma experiência, eu volto a dizer, é uma experiência, às vezes chega a ser transcendental, porque a sala, ela é um outro instrumento, e ela te envolve, ela faz com que aquela massa sonora, ela te envolva, né, e te leve junto. A experiência, e eu acho assim, eu acho triste que as pessoas, grande parte das pessoas, não consigam ter uma experiência dessas por falta de lugares apropriados, né? Por quê? Porque, obviamente, um projeto, um tratamento acústico, ele não é barato.
mas ele é fundamental para que você consiga, em ambientes como a gente tem muito teatro pequeno, muito auditório, que são péssimos acusticamente. Não é porque o nome está lá teatro que tem uma boa acústica. Então, assim, por quê? Porque se procura fazer sempre em função dessa racionalização de custos, né? E um teatro é um espaço absurdamente nobre em termos de materiais, em termos de projeto, né, do pensar na resposta da sala com relação ao que as pessoas vão sentir, vão ouvir, né? A sala tem que proporcionar essa experiência transcendental para a pessoa. E ela tem que servir como um elemento que jogue junto com o artista, que não atrapalhe o próprio artista, como tu acabaste de falar. A gente tem muito lugar em que você tem uma resposta da sala com reverberação que acaba atrapalhando o próprio cara que está no palco. E aí o cara começa a se preocupar com aquilo, e aquilo atrapalha, o cara às vezes até se perde. A sala faz isso, né? Então, esses espaços, eles são absurdamente nobres, assim, com materiais nobres, né? Muita madeira. A madeira tem uma resposta excelente para equilibrar frequências, né? Para a gente conseguir, sentadinho no meio de um teatro, com uma orquestra tocando, conseguir ouvir o contrabaixo, conseguir ouvir o cello, conseguir ouvir as violas, os violinos. Tu ouve tudo, né? Uma sala que não funciona, tu tá lá olhando aquilo lá, vem o som, ele é confuso, e tu olha os contrabaixistas se matando a tocar, e tu não escuta o que os caras estão tocando. Então, uma sala, ela tem que ser isso, ela tem que jogar junto, né, com o artista, né? E essa eu acho muito bacana. Eu tenho uma notícia ruim para te dar do Hollywood Bowl, assim. O Hollywood Bowl, ele só é fantástico porque ele foi feito um projeto de reforma do Hollywood Bowl. E ele tem reforço sonoro. O Hollywood Bowl, como a concha, ela é péssima. Todo elemento que é côncavo tende a focalizar o som. E isso é péssimo. Se ele focaliza numa poltrona, a sensação é que eu estou dentro de uma garrafa, sabe? E isso acontecia em diversos lugares no Hollywood Bowl. Eles fizeram uma grande reforma, porque os Beatles tocaram no Hollywood Bowl, né? Eles fizeram uma grande reforma e conseguiram corrigir esses problemas e tiveram que colocar reforço sonoro. E isso em vários. Eu te cito outro, que é um lugar fantástico que é na Inglaterra, que é o Royal Albert Hall. O Royal Albert Hall, que a gente vê vários shows, né? Ele tinha... A forma dele é côncava. Ele é uma espécie de gigantinho, por favor, guardadas as devidas proporções, né? Mas a forma dele é do gigantinho, e aquela forma é péssima, ela provoca focalização, né? Tem um cara chamado Beranek, que é o papa da acústica, que fez um estudo em 100 salas pelo mundo, uma delas é o Royal Albert Hall, e ele classificou a qualidade dessas salas. O Royal Albert Hall ficou lá embaixo, era péssimo. O que eles fizeram? Se vocês prestarem atenção em shows recentes do Royal Albert Hall, eles colocaram uns elementos convexos, umas bolas assim convexas para espalhamento do som, porque a sala ela não ajudava, principalmente o forro, para melhorar essa distribuição acústica, né? Porque tem outra coisa legal na questão das salas, pegando esse exemplo aí. Além da acústica, é a própria arquitetura, que é suntuosa. E a gente tem uma sala, assim, no Brasil, que é fantástica e está dentro das melhores salas do mundo, que é a Sala São Paulo, na Estação Júlio Prestes, que é uma das únicas salas no mundo que consegue regular a reverberação movimentando o forro. E a arquitetura é suntuosa também. Ela é neoclássica, né? Uma arquitetura neoclássica, etc. Eles fizeram todo um trabalho de restauração, etc., com elementos contemporâneos, como os elementos do forro, que são vários elementos, cada elemento do forro, um módulo do forro tem 7 toneladas, e eles conseguem subir e descer. Para quê? Para resgatar a atmosfera dos compositores de época.
Mozart tocava em salas pequenas, a reverberação era pequena. O que eles fazem? Vão tocar Mozart, eles baixam o forro para diminuir o volume de ar, para diminuir a reverberação. Eles vão tocar Bach, que tocava, né, compunha para igrejas, catedrais, etc. Ele já no ouvido dele previa a reverberação da igreja. A obra dele tem essa previsão dos tempos que eram mais longos, né? Então, as composições, e por isso ele era um gênio, né? As composições, elas previam essa reverberação. Então, na Sala São Paulo, se vai se executar Bach, o forro sobe até o final lá, transforma a Sala São Paulo numa igreja. Vai ter uma reverberação de igreja lá dentro, né? Isso é fantástico, né? É aliar a questão tecnológica, né, com a questão que não é mensurável, né? Que é a experiência que a gente tem dentro dessa sala, né? Eu acho que tem uma questão assim que as pessoas muitas vezes não dão tanto valor para isso, porque existe uma certa dificuldade das pessoas de perceber essa questão sonora, justamente porque assim, ó, o nosso aprendizado muitas vezes, ou a gente consegue compreender muitas vezes, porque a gente observa, a gente vê alguma coisa. Quando é uma sala muito atrativa, assim, com um visual muito interessante, muitas pessoas conseguem perceber melhor, se você explicar, olha, tem esse ponto, tem isso, tem aquilo, pela questão visual. Como é uma questão sonora, aí, obviamente, fica um pouco mais difícil, né? E eu acho que são poucas as pessoas que conseguem aí chegar nesse nível de perceber, né? Mas sabe o que é, Alexandre? É que nem assim, ó, as pessoas não têm essa experiência, elas não têm o referencial. A referência das pessoas é muito ruim, porque a maioria das pessoas não consegue ter acesso a uma sala com uma acústica de qualidade, né? No momento que uma pessoa tem uma experiência verdadeiramente envolvente dentro de uma sala de qualidade, ela vai começar a balizar as coisas por aquela experiência, né? É a mesma coisa que tu fizeste agora aqui, com relação ao Hollywood Bowl, né? Quer dizer, eu quero agora tocar em lugares que tenham aquela qualidade, eu não quero mais, né? Ou numa sala pequena, num bar pequeno, mas que seja preparado para receber uma banda, por exemplo, como New Orleans, né? Ou seja lá o que for, em qualquer lugar, né? Então, é muito a questão de referencial que a gente tem, né? E é nesse ponto que a gente vê aí os músicos, né? Desculpa aí, Lucas, mas nesse ponto... É que eu ia passar minha experiência aqui porque eu já finalizei o conforto, as matérias de conforto, inclusive acústico, com o professor, e, gente, assim, ó, falar minha experiência como estudante ali. Sabe o que tu fazer um negócio, colocar assim, ó, tu olhar, pegar as medidas dos locais que a gente conhece, a gente ir no projeto, colocar na prática, chega na aula, o professor faz umas linhas e tu percebe que tá tudo errado. Porque simplesmente tem uma questão muito complexa, que é aquilo que o professor falou, é a harmonia ali. É aquela questão dos materiais que tem que se juntar, a questão de como tu consegue criar harmonia no ambiente, né? Eu só sei que a primeira vez que a gente foi apresentar como é que tá ficando pra gente nosso projeto que a gente tá fazendo em trio, pro professor, a gente teve que mudar a altura, a gente teve que mudar material, a gente teve que mudar... E essa complexidade eu acabei percebendo na faculdade. Claro que eu estou falando minha experiência aqui como estudante, né, de uma cadeira, ainda tenho muita experiência para ter, mas como que é difícil, às vezes, a gente valorizar esses espaços, né? Assim, são coisas assim que são pensadas, que nem professor ali, a gente teve que estudar os locais, a gente fez estudo de casa, os cálculos, uma coisa muito complexa, assim, é uma coisa que exige, né, além daquele bom gosto das pessoas em questão de arquitetônica, de arquitetura e do som mesmo, exige coisas muito além disso, é uma ciência, junto com aquela coisa da poesia, né, eu acho, como que é uma coisa complexa de se entender, né, juntar, assim, fechar. Eu quero só abrir um parênteses aqui, mencionar aqui o pessoal que está participando também, que eu achei bem bacana alguns comentários. Nós temos aí um convidado que está aí nos assistindo, o Vinícius Falcão, que entende bastante também de música, como ouvinte, como um cara que entende horrores de rock aí, meu amigo, e arquiteto também, e prazer que ele esteja assistindo aí. Um abraço para ti, Vini. E acho que a Carla também mencionou ali no chat uma coisa muito importante, né? Que a gente tem toda uma questão de educação,
da música, que falta muitas vezes para a gente compreender essa nossa relação com a música, com o espaço, né? E o importante, acho que ali, pegando um pouco do que o Alexandre falou, do que o Rodrigo e também do que o Lucas falou, que eu acho que muita coisa evoluiu nos espaços justamente porque havia a necessidade, né? E essa necessidade se dava justamente em como a gente estava ouvindo o som naquele espaço, né? Então, me parece aqui, pelo diálogo de vocês, me parece que há uma coisa meio natural de que a gente modifica o espaço justamente quando a gente começa a escutar a música naquele espaço. Então, a gente vê que aquele espaço não é adequado, que o material que está ali não é adequado, e a gente projeta novos locais adequados para a música. Então, quer dizer, há uma coisa muito, muito bacana aí, que eu acho que todo arquiteto deve observar, e principalmente o arquiteto, mas também o músico, como a gente está moldando os lugares justamente em relação, pensando primeiramente a nossa relação com a música, né? Parece que a música ela está ajudando, ela está construindo os novos, a maneira da gente pensar os lugares adequados para reproduzi-la, né? E, de certa maneira, na história da arquitetura, assim como na história da música, a gente vê a relação, porque muitas métricas estão ligadas nas composições arquitetônicas, né? Os números não mentem, já dizia aquela frase, né? Os números não mentem, né? E eu acho que é uma relação muito, muito bacana dessa métrica na arquitetura, né? Até porque a música, ela é uma coisa, tem uma matemática por trás daquilo, né? O que você acha, Alexandre? E daí eu penso muito, porque eu me lembro de um filme que me tocou muito, que é um filme sobre uma história do Beethoven, que é Minha Amada Imortal. E tem uma cena brilhante que o Beethoven ficou surdo, né? O Beethoven ficou surdo. E tem uma cena brilhante que ele está perdendo a audição, ele perde completamente a audição dele, e ele se joga num lago, porque ele, né, ele sente as ondas sísmicas, os abalos, os ruídos na cabeça dele, mas ele não está ouvindo mais. E o melhor ambiente para ele foi se jogar no lago, porque a água fazia um bom isolamento para ele, e ajudou ele a refletir como ele ia compor. Ele olha para as estrelas e vê a relação geométrica das estrelas no céu e começa a compor, né? E isso é brilhante, isso chega a emocionar, né? Toda vez que eu penso nisso, eu chego a ficar arrepiado, e como isso, e daí depois a gente vê na arquitetura isso, né? Isso tem um impacto tão profundo e tão bonito no que a gente pensa em relação à música e arquitetura, né? E se o Rodrigo puder comentar. Mas, assim, Vitrúvio, né, considerado o primeiro arquiteto, não foi o primeiro, mas por que ele é considerado? Foi o primeiro cara que escreveu um tratado sobre arquitetura, né, de arquitetura. O que o Vitrúvio falava? O Vitrúvio falava que para um arquiteto ser completo, ele tem que entender de ciências naturais, ele tem que entender de matemática, ele tem que entender de artes, Vitrúvio, ele tem que entender de música, ele tem que entender de geometria. Então, muitas vezes eu falo para os alunos assim, principalmente para os alunos quando eu dava aula nos primeiros níveis, para os alunos que entravam, dizer assim, olha, pessoal, vocês estão entrando para um curso cuja profissão que vocês vão se formar é uma profissão absurdamente rica em termos culturais, porque a arquitetura envolve uma série de questões, como eu falei no início, algumas mensuráveis e outras não, outras subjetivas. E a música é assim. A questão mensurável da música está colocada no papel. Por exemplo, a relação de escala, né, que a gente usa o termo na arquitetura também, mas as escalas musicais, né, a gente tem, por exemplo, o Alexandre, eu não sei do currículo da música aqui, mas, por exemplo, tem uma... quando eu estudei em conservatório, fiz
quando eu morava em Montenegro, eu tinha banda lá e tal. Na Fundarte eu fiz violão clássico, estudei violão clássico, estudei violino. E a gente montava escalas por frequências, somando frequência, é matemático, né? Isso é matemático, né? Então, somando frequências, né? A palavra escala está na arquitetura, né? A palavra harmonia está na arquitetura, assim como na música, né? A palavra composição arquitetônica tem a ver com composição musical, porque as duas têm a ver com a harmonia, tem a ver com o perfeito equilíbrio entre diferentes partes de um todo, né? Então é um equilíbrio harmônico entre partes, né? Tem vários termos, né? Então Vitrúvio falava isso, que o arquiteto ele tem que gostar e estudar dessas diversas áreas. E é aí que a gente vê a música e a arquitetura desde os gregos, né? Os gregos com a arquitetura, com os espaços, os anfiteatros, etc., mas com os estudos musicais, né? Os gregos, Pitágoras, eles que começaram a entender os sons, mas o estudo deles era voltado aos sons musicais, né? Isso foi evoluindo, né? A gente só teve um estudo mais técnico de acústica a meados do século XIX para o século XX, né? A própria escala musical, que era uma escala não temperada, não tem a ver com culinária isso, tá? O Alexandre pode até falar depois, mas a diferenciação, mas as escalas não temperadas, elas evoluíram para a escala temperada que a gente tem hoje, com as 7 notas musicais, lá pela, sei lá, o Alexandre, que é mais voltado à história do que eu, mas lá pela Idade Média, que as notas começaram a ter, um pouquinho depois, né, começaram a ter a cara que elas têm hoje. Foi uma evolução, né? Então, o estudo musical, o estudo da música e o estudo da arquitetura, eles vêm namorando há séculos, há milênios. Tanto que a gente tem um rol de termos utilizados nas duas áreas, né? E foi isso que me atraiu, tanto porque, na realidade, eu sou arquiteto quase por acidente, assim, né? Eu ia fazer música, na realidade eu fiz vestibular para Belas Artes, na época, na URGS, passei e tal, resolvi não fazer, fui trabalhar num banco, e fiz uma banda e tocava e trabalhava num banco. E não lembro até hoje, porque cargas d'água, eu vim parar em Passo Fundo. Mas fiz vestibular aí aqui em Passo Fundo para arquitetura. E eu vi na arquitetura uma possibilidade de expressar as questões que me identificava, que era a questão musical também. Por isso que eu fui para a área de conforto ambiental e para a área de acústica. Eu encontrei um meio dentro da arquitetura de conciliar as duas questões e sou muito feliz nisso. Eu tenho muito prazer no que eu faço, né, dentro dessa questão. Então, quando a gente olha, isso me atraiu, essa similaridade entre as questões tanto técnicas quanto subjetivas da área da arquitetura com a música, né? Desde os termos, né, ritmo, né, que ritmo tem música e a gente tem ritmo, a gente cobra dos alunos, né? Projeto, olha a tua fachada, né? A sucessão de pilares, né? De esquadrias. Por exemplo, na música tem um termo, abertura, né? O que é abertura na arquitetura? É um vazio, né? E a gente vê obras aí arquitetônicas, né? Com um conceito muito voltado às questões musicais e que carregam neles próprios uma simbologia, né, do teclado do piano, na sucessão entre teclas brancas e pretas. A gente tem edifícios exatamente assim,
né? A gente tem essa reprodução, e é muito sutil às vezes, né? Só, né, quem gosta muito e se envolve muito com a área, assim, às vezes nota, às vezes nem assim, porque às vezes é uma intenção só do arquiteto que fica para ele próprio, e ninguém vai descobrir, mas está ali, né? E é isso que eu acho fantástico, né? É isso que eu acho, e é uma coisa meio cósmica, assim, que ninguém ainda conseguiu explicar direito. A gente tem 708 mil artigos falando sobre as questões de arquitetura e música, mas é algo que foge, às vezes, a determinados... Aí a gente entra na parte subjetiva, mas foge, às vezes, de determinadas convenções, assim, né? E provoca nas pessoas às vezes uma obra arquitetônica provoca a mesma sensação que uma música, de deslumbramento, né? E isso é fundamental. Então eu acho que existe uma conexão oculta, que a gente ainda não conseguiu descobrir. A gente estuda, fala, mas a gente não conseguiu descobrir ainda o que é, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Vocês trabalham também com forma, né, e estrutura. Forma e estrutura, perfeito. Isso na música também aparece de uma forma muito clara, assim. E também envolve questões de subjetividade, porque a gente pode dizer que existem padrões para se compor um gênero ou um estilo de música, mas vai depender muito do período do compositor para ele colocar assim, se a abertura, como, né, o Rodrigo falou, vai ter qual o tamanho que ela vai ter, vai ser realmente aqui, vai ser ali. Claro que a abertura, obviamente, né, abre a música, mas tem outras coisas dentro da composição, parte A, parte B. Numa canção pop tem refrão, tem, né, então tem vários elementos assim que vão aparecendo realmente nas composições que tem a ver com essa estruturação de onde vão estar as partes e de quando elas vão se repetir também, né, dentro de uma composição. Também isso é bastante claro, assim. Uma forma sonata, por exemplo, é uma das formas mais complexas que se tem na música erudita, que vem lá do período clássico, do Mozart, né? Esse pessoal que fazia o Haydn, Beethoven, depois faziam essa estrutura, que era realmente uma obra, pode chegar assim, né, numa composição que tenha 40 minutos, muitas vezes, e a forma sonata pode ser um movimento só uma parte, né, que tem uma estrutura definida, com parte A, parte B, aí a gente chama de ponte também, tem uma ponte que vem para cá, tem uma outra ponte que desce para voltar para a parte A, e então, realmente, tem muitos elementos. E com relação às escalas ali, né, a gente pensa as escalas, elas vão dar, vamos dizer assim, substância para a gente criar uma melodia, né, que normalmente aquilo que mais chama a atenção das pessoas numa música, né? A escala, vamos dizer assim, são os elementos ali para criar uma melodia. Essas notas musicais que a gente tem, né, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, todo mundo já ouviu isso, né? Elas têm toda uma origem, vão se criando e tal, mas para tentar um pouco fazer com que a gente entenda essa questão de que realmente as coisas são mais subjetivas e que a gente não consegue entender 100% nessa ligação entre arquitetura, música e que pode ser, né, mais celestial ou, dependendo se for heavy metal, lá para baixo e tal. Como ela é uma frequência, assim, algumas pessoas, por exemplo, os gregos diziam que essas frequências elas são perfeitas. Tanto é que a gente diz, tem intervalos que são perfeitos, né, ou imperfeitos, ou consonantes, dissonantes, né, a dissonância é que não agrada muito bem o ouvido, só que isso também de tempos em tempos vai mudando, né, intervalos de sétima maior, por exemplo, né, pegar de dó a si, esse intervalo era dissonante até o século XIX, assim, né, hoje em dia ele é muito comum, principalmente depois do jazz, da bossa nova, se torna um acorde até de repouso quando tem esse acorde de sétima maior, assim. E era dissonante há um tempo atrás. Então,
esses intervalos, eles estão muito ligados, assim, com relação a uma questão social também, né? E cultural, dependendo da região, do lugar, de como essa pessoa aprendeu música, não digo a pessoa em si, porque são muitas pessoas aí para chegar num consenso, né? Mas e como isso vai se dando na sociedade, assim. Para vocês terem uma ideia também, né, com relação ali ao temperamento que o Rodrigo falou antes, né? A minha gata tá querendo invadir aqui a live. Com relação ao temperamento musical, existiam as escalas, e imagine assim, escalas sendo executadas na Alemanha, né? Vamos pensar na Europa aí, né, no século XVIII, né, ou século XVI, e as pessoas iam lá e faziam as escalas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, poderiam tocar no tom de dó, no tom de ré, o que fosse. Só que a frequência desse dó não era exatamente a frequência que todos sabiam como era. Não existia a tecnologia que a gente tem hoje. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas viajavam da Alemanha para a Itália e iam tocar lá e diziam que o tom era ré maior ou dó maior, mas a frequência daquele instrumento que estava afinado na Itália era diferente da frequência do cravo, vamos dizer, o instrumento cravo que estava na Alemanha. Então, imagina um cantor, né? Tem que chegar e ensaiou, agora viaja, vai para outra cidade, os caras estão tocando uma frequência um pouquinho diferente. Cara, acabava com o músico, né? Acabava com a orquestra. A gente nunca vai saber exatamente como era uma orquestra do século XVIII sendo executada, né? Porque a gente não tem noção da frequência exata, né? A gente não sabe exatamente como era essa frequência. Mas tem uma outra questão que eu acho que é interessante a gente falar também, que o Francisco puxou antes ali, que dá para a gente conversar, que é com relação ao ambiente mesmo, né? A música, tem músicas que são feitas para ser executadas num ambiente. O Rodrigo também falou do Bach, né? O Bach, ele compôs muita música, praticamente toda a música, né, que ele compôs muito. Isso que ele teve 20 filhos, né? E ele ainda assim conseguia compor pra caramba, e ele escrevia basicamente para a igreja. Como podia ter tempo, né? Exatamente. Né? Trocando fraldas ali, né? Escrevendo uma partitura. Não, tô brincando. Mas era só para ser tocado ali, então é óbvio, né? Realmente, ele pensava na acústica. Ele pensava no instrumento que ele tinha disponível, né? Como que aquele instrumento ia soar naquele lugar, né? E o público que ele também ia ter ali, né? Era uma música feita para louvação naquele momento, né? Muitos já dizem que até não, que o Bach não era tanto assim. Mas, assim, o que a gente sabe oficialmente da vida dele é que ele realmente, então, era mais religioso. Então, a música foi feita para isso. Mas era um ofício, assim, ó, imagina ele trabalhar, cara, todo domingo tu tem que compor uma missa. Mas sabe, eu não sei se tu viu, Alexandre, eu não sei se chegaste a ler sobre... isso eu li há 200 anos atrás. E me lembrei agora que eles descobriram que, inclusive, nas obras de Bach, não sei se já chegou a ler isso, nas obras de Bach, nas partituras, existiam códigos que ele colocava moqueados. Eu não sei se era maçonaria, se era... não sei se era a Ordem Rosa Cruz ou maçonaria. Ele tinha, e eles conseguiram descobrir, decodificar algumas, né, na partitura, né? Ele tinha isso. Não sei se chegasse a ver isso, mas enfim, cultura inútil, mas... Não, mas é que tem uma questão também do Mozart com a maçonaria, né? Talvez seja do Mozart, acho que é mais próximo. Mas por exemplo, o Bach, né? O Bach seria um cara para fazer isso. Existia naquela época, por exemplo, sonatas para ser tocadas na igreja. E existia o mesmo estilo de música para ser tocada em salas pequenas. A música de câmara, que é o que a gente diz, né? Sonata de câmara e sonata da igreja. São composições muito parecidas, mas as pessoas escreviam assim, essa não serve para tocar na igreja. Essa serve para tocar. E claro que envolvia a questão da arquitetura também, né? Não era só uma questão
se a música é um pouco mais alegre, mais triste, ou que traz esses elementos ou aqueles elementos. Não era também o local, né? A gente tem orquestras, né, que são orquestras de câmara, orquestras que são maiores, para tocar, então, em lugares maiores. Também envolve questão da arquitetura. A gente tem também a questão do rock and roll, como o Francisco colocou antes, que é óbvio ali que nos anos 70, bandas como Queen, né, depois o Iron Maiden, assim, AC/DC, vão tocar, vão ser chamadas até de bandas de arena, né, por causa disso, porque é volume, elas não servem para tocar num bar, né, numa casa pequena. Eles, então, tem todo um equipamento, tem um tipo de som para isso. E já ao contrário, pensem assim, ó, por exemplo, o que seria a bossa nova, né, se não tivesse um microfone e um lugar propício para ser tocado aquilo. Porque o João Gilberto, o Tom Jobim, eles praticamente falam, eles não cantam, né? Eles estão cantando aqui, assim, é muito perto. Então, isso também envolve a arquitetura, porque eles não vão se apresentar no Rock in Rio, né, num evento assim. Eles não vão tocar. E lembrando, quando o João Gilberto se apresentou em lugares maiores, sempre deu problema. O João Gilberto era chato pra caramba, em termos de resposta do som, eco, e ele se incomodava demais com aquilo, né? Então, a gente vê que sempre que essa turma ia tocar em lugar maior, sempre dava problema, né? Não casava, na realidade, o tamanho da sala com o que eles tocavam, né? Eu vou só fazer um comentário aqui, que o Wellington, que está participando aqui, um abraço para ti, Wellington, valeu aí pela participação, e no chat ele está colocando uma coisa bem interessante, até que eu ia comentar também, que é como os instrumentos eram modificados ou pensados em relação ao local onde eles iam ser tocados, né? Os órgãos de igreja são um ótimo exemplo disso, né? Então, você tinha uma variação dos instrumentos de tecla que tinha muito a ver com a questão do local onde ele ia ser usado, né? E o interessante da gente pensar é que existe uma série de elementos nisso tudo, porque tem a questão social, tem a questão cultural, tem a questão histórica, e daí eles nesses elementos eles vão construindo a proposta das pessoas para que tipo de música vai ser feita, que tipo de instrumento ela vai usar e em que local ela vai tocar, né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria questão da Igreja Católica na nossa história, por exemplo, e como ela impactou na música, porque o canto gregoriano, por exemplo, é uma proposta da Igreja Católica. Por quê? Porque o diabolos em música, como eles diziam na época, né, era dissonância. Era dissonância, não poderia haver dissonância, porque senão promoveria o diabolos em música. Até daí que veio se construindo aquela citação que todo roqueiro conhece muito bem, que é o diabo é o pai do rock, né? O diabo é o pai do rock, porque no rock tem batuque, porque no rock tem dissonância, porque no rock tem tambor, tem a bateria tocando. Tanto que isso me lembrou também a música dos Stones, né? Sympathy for the Devil, né? E que tinha aquele batuque na entrada já, né? Tinha aquele batuque na entrada Sabem que isso aí era para ser um samba, né? Era para ser um samba, e eles não entendiam porcaria nenhuma de samba, e quem tocou achou que estava tocando um samba e ficou aquilo ali. E é verdade isso. A tentativa era fazer um samba, né? E obviamente, ainda bem que não fizeram, ainda bem que ainda ficou, né? Ainda bem, eu me lembro de ter visto, acho que numa Rolling Stones ou uma dessas revistas de rock, que eles chegaram aqui no Brasil, acharam legal, acho que foram num terreiro aí, e acharam legal a batucada, e daí já viram o samba, e acharam legal, e disse, pô, vamos fazer alguma coisa assim e tal. E o legal disso é porque nessa composição deles, eu consigo ver, eu acho que muita gente consegue ver essa questão de como foi pensada os próprios instrumentos e a própria música nessa situação em que a Igreja Católica começou a se tornar
uma religião hegemônica, assim, em vários países, né? Começou e forçou culturalmente as pessoas repensarem, né? Porque não tinha muita escolha, né? Se você não fizesse isso, você era pagão, né? Você era condenado, você era pagão. Então o que valia? Valia aquilo que era a proposta, que era uma ascendência a Deus, que era uma forma de se conectar a Deus. Por isso até aqueles órgãos, né, com vários tubos, né, compridos, enormes, naquela posição, naquela catedral, né, tudo levava a essa proposta, né, e a gente vê como a mistura de elementos, a composição desses elementos, ela tá eles estão existe aí uma conexão muito forte e muito profunda, né? Eu acho que ajuda a gente a pensar, como o Rodrigo estava questionando antes, esses mistérios da música e da arquitetura, né? Os porquês da música e da arquitetura. Sim, eu queria falar bem disso, que eu li um mangá recentemente, nacional até, o nome é Shamisen. E eu comecei a ler o mangá ali e agora vocês falando da questão da música, eu comecei a ver e eu até fui pesquisar um pouco mais sobre o shamisen, eu descobri que eu não tinha condição nenhuma de tocar aquilo, porque é muito complexo, né? Nem de tentar chegar perto do shamisen. Mas eu tava vendo toda aquela ligação do ambiente, aquela ligação do espiritual com a música, com o local, como são coisas que se interligam, né? Às vezes a gente vê também na questão da Igreja Católica, a gente vê diversas outras coisas, a gente vê diversos outros cultos, né? A gente vê a religião umbanda, aquela ligação da música, do local. E é tão magnífico como a música e o ambiente eles conectam a gente com algo que a gente simplesmente não consegue explicar. É algo sobrenatural, né? Assim, eles criam esses dois elementos, claro que não só eles, né? Mas eles principalmente, na minha visão, eles acabam criando algo que realmente é inexplicável na razão humana, sabe? Assim, aquela interligação que a gente tem com o espiritual, que a gente tem um com o outro. Como que é mágico, né, isso, né? Mas para vocês verem como, falando na questão da Igreja Católica e dos cantos gregorianos, o canto gregoriano é um exemplo da adaptação, porque a voz é um instrumento, né? O canto gregoriano, ele é uma adaptação à arquitetura também, né? O canto gregoriano foi uma necessidade, tá? Por quê? Porque as primeiras igrejas que a gente tem são igrejas mais pesadas, mais escuras, pé direito mais baixo, com menos reverberação dentro, porque a quantidade, o volume de ar era menor, são as igrejas do período românico, né? E a evolução, o salto tecnológico foram as catedrais góticas, né? O maior expoente gótico está na Alemanha, que é a Catedral de Colônia, né? Eu conheci ela, Rodrigo, só para... Cara, realmente é um impacto violento. Eu nunca tive medo, entre aspas, assim, não sei a sensação, de ver algo, de uma construção. Realmente, muito impactante. O que acontece? Qual foi o salto tecnológico dessas igrejas românicas? Elas precisavam ter as paredes muito espessas, pesadas, para poder sustentar a cobertura que era muito pesada. Então, eles não podiam abrir grandes vãos, como janelas muito grandes ou vitrais. O gótico foi um avanço tecnológico com os arcos botantes, né, os contrafortes, etc., né, que fizeram o quê, basicamente? Conseguiram descarregar todo o peso da cobertura não nas paredes, para fora no terreno, né? O que eles conseguiram com isso? Aumentar o pé direito da igreja, as paredes conseguiram diminuir a espessura e rasgar as paredes, jogar luz para dentro da igreja, com vitrais maravilhosos, coloridos, etc., né? Então a igreja se encheu de luz, só que com esse aumento de pé direito e da nave central da igreja, se começou a ter problemas de reverberação e de eco, inclusive, né? Que são duas coisas diferentes, né? Que eu explico nas aulas de acústica, né? A reverberação, quando excessiva, ela causa uma confusão em termos de inteligibilidade. As pessoas começam a não entender direito o que as outras estão falando, delas têm que falar mais alto, daí daqui a pouco está todo mundo gritando, né? O nosso limiar de compreensão, de inteligibilidade,
ele sobe, a gente tem que buscar esse limiar e começa a ter que falar mais alto. Começou a ocorrer esse tipo de problema em função das grandes catedrais. O que o canto fez? Ele teve que se adaptar a esse ambiente. Então, qual foi o recurso? O recurso foi cantar devagar, pausadamente, para que as pessoas compreendessem todas as vogais e consoantes que estavam sendo cantadas, que é a questão das vogais e consoantes, como elas se combinam, que nos dá a compreensão da fala. Então, se eles... A própria missa, a chamada ladainha do padre, é chamada ladainha, o que é? Uma missa cantada. Aquele... Amém, né? Aquela coisa assim. Por quê? Em função que se ele falasse rapidamente, ninguém ia entender nada. Aquilo gerava uma confusão muito grande. Então, vejam assim, ó, são duas coisas. O canto gregoriano, ele foi uma adaptação à arquitetura para se compreender o que se cantava e, ao mesmo tempo, usou esse recurso como algo transcendental, porque a reverberação ela provoca essa sensação de que a coisa está vindo do espaço, né? De que a coisa é espacial, ela é transcendental. Então foi uma associação, de certo modo, feliz, porque o canto gregoriano provoca ainda, e provocava nas pessoas uma sensação de transcendência, né? Então vejam, a voz, o canto se adaptou à arquitetura nesse contexto. Então, pode falar, Alexandre. Não, só uma outra questão aí, realmente, assim, ó, o que eles faziam com relação à melodia, né? Tentar, então, tocar notas longas, como o Rodrigo falou, né? Notas muito longas, para você conseguir entender o que estava sendo colocado, e foi demorar muito, mas séculos, para se colocar uma segunda voz. Porque a segunda voz poderia também fazer isso, né? Modificar o entendimento, então era proibido. Então era sempre monofônica, é uma voz, poderia ser então numa oitava acima, né? Só a mesma frequência, grave e uma grave e aguda, mas nesse sentido, assim, e só com uma sílaba, um texto bem curto, assim, né? Sempre religioso, obviamente, né? Tirado alguma coisa da Bíblia, e com esse contexto. E realmente, Rodrigo, assim, a maneira como ele chegava nas pessoas, e chega até hoje, ele parece celestial, né? Porque realmente é o reverb que se tem. E assim, eu tive... Hoje eu tô só largando as minhas experiências pessoais aqui, mas é porque teve uma vez que eu tava numa igreja, assim, e chegou uns caras e chegaram assim do meu lado, eu com a câmera, e eu tava visitando a igreja, e eles tiraram estantes de partitura e começaram a ensaiar na minha frente uma missa, em latim, né, assim, como da Idade Média, assim, e cara, aquilo é emocionante, assim, é muito, muito lindo, assim, que também volta àquela questão que o Rodrigo falou antes, a gente não vai ter essa experiência, é raríssimo ter uma experiência assim, para entender realmente, ali que eu entendi de fato a beleza, né? Claro que eu sabia, assim, que ela é uma música linda, muito bem composta, mas quando você ouve ela no lugar para ela ser executada, e eles ensaiando ainda e mudando, assim, dizendo, vamos corrigir aqui que não ficou legal, e fazendo, assim, é realmente impressionante. Deve ser a mesma coisa, por exemplo, eu ainda não tive essa experiência, mas eu quero ter, de você chegar dentro de uma igreja, por exemplo, no Harlem, Nova York, e ouvir aqueles corais cantando, né? Cara, deve ser algo absurdo. Algo único, assim, para se ouvir. Eu, de novo, assim, não lá, mas eu consegui. Eu chegava lá. Deve ser uma experiência fantástica, né? Fora do comum. Em Nova Orleans, lá, eu cheguei, tinha uns fins de semana que eu ia para a igreja, assim, só que é muito estranho no início tu ir, porque eles notam, né, que tu é turista, assim, e o primeiro dia, cara, eu fui muito displicente, assim, porque eu fui de bermuda ainda, e todo branquelo, assim, né, e eles notam, assim, poxa, na igreja batista, né, deles, assim,
todos eles muito bem arrumados, assim, né, negros, assim, de gravata vermelha e tal, e eu cheguei lá, assim, posso assistir e tal, mas também, absurdo, assim, você vê aquele vocal, assim, maravilhoso, maravilhoso. E lá funciona de uma forma também espetacular, né? E aí que tem uma questão, só para fechar, essa questão do espaço, como é interessante o que algumas bandas fizeram, né? Que é tirar esse canto que era feito nas igrejas batistas, né? Que cantado ali, naquele ambiente, e levar para o rock and roll e ser tocado em outros lugares, né? E também deu certo. Pode ser um cara que de certa forma fez isso, tentou, foi o Elvis, né? O Elvis era muito ligado, né, a essa questão aí do canto nas igrejas, etc. E os backing vocais do Elvis, etc. Ele cantava muita música religiosa, o Elvis, né? Cantava. E ele tentava reproduzir isso, né? Ele fazia esse lance assim, meio de fugir, né, de casa ali na missa da família dele e ia para a Igreja Batista, né, assistir lá os cantos e aprender com eles. E tem uma coisa interessante só para assim fechar minha. É interessante a gente vai descobrindo músicos que estudaram arquitetura. Né? Tem muito, assim, é muito interessante essa relação entre a música e a arquitetura, porque a gente vê muitos músicos que ou fizeram arquitetura ou são arquitetos. Chico Buarque foi um que fez arquitetura. O pessoal do Pink Floyd, a primeira formação se conheceu na escola de arquitetura, dentro da escola de arquitetura. Que legal. E assim, engenheiros do Havaí eram arquitetos, né? Humberto Gessinger, eles usaram o nome engenheiros como uma provocação aos engenheiros civis do curso de engenharia civil, mas eles estudavam arquitetura, né? Então, é interessante a gente ver também que existe uma atração que também é interessante, né? Entre arquitetos com a música e entre músicos com a arquitetura, é muito interessante. No curso de música tem vários alunos, né? Aquela questão que a gente estava comentando dos corais, né, e tudo mais. E tem um álbum que eu fiquei fascinado nos últimos anos, que é do Kanye West, que é Jesus King, que ele tem um coral, né? Ele tem um grupo de corais que acompanha ele. E foi tão grande assim, né? Foi tão maravilhoso que o novo álbum que ia lançar ontem, que ele acabou não lançando, que deu um rebuliço, parou a internet, né? Que é o Donda, né? Que é um álbum que ele ia lançar também com esse grupo. Então, como que a gente está retornando, né? Agora a gente tem essa questão do rap, do R&B, que está retornando ali também essas questões, né? E a gente foi numa linha ali que tem influência também do Tame Impala, que pegou também toda aquela questão da música eletrônica para o rap, agora também a gente pegou, né, a questão que tinha do disco, e agora a gente está voltando nessas questões corais. Como que é legal, né, essa ida, essa volta da música. Acho isso muito massa. Tem uma outra questão também que eu não sei se entra muito, assim, mas que daria para a gente conversar em outro momento, talvez, do design dos instrumentos também, né? Eu ia fazer só uma interrupção para ler aqui os comentários no chat, um comentário aqui do Wellington, bem legal, bem bacana, que ele fala sobre como a arquitetura influenciou até os instrumentos de cordas. As violas da gamba, que tinham uma projeção ínfima de som, tiveram que se adaptar para maior projeção, curvatura de arco, corpo, cordas, aí viraram os violinos, violoncelos e contrabaixos, né? Tudo isso em função das salas de concerto terem aumentado de tamanho, né? Esse é o comentário do Wellington, bem pertinente, também para ilustrar o que a gente está dizendo aqui, né? Se a gente pegar, por exemplo, como o violino é construído, tá? O violino tem uma voluta, né? Onde tem as cravelhas, né? Nós temos voluta na arquitetura, né? Nos capitéis, né? Das colunas gregas, jônicas, etc., né? A voluta é um instrumento, é um elemento arquitetônico que está no instrumento musical. A voluta do violino é a voluta da coluna grega. E
Gente, eu tenho uma dúvida aqui que eu quero aproveitar o tempo que eu tenho. Não sei se vocês ia falar mais uma coisa no comentário. Eu vou fazer mais uma leitura aqui, que é uma pergunta, uma provocação do João Telmo Oliveira Filho. Ele diz o seguinte, a partir de um comentário do Rodrigo, né? Até que ponto a harmonia na música e na arquitetura pode ser um traço de dominação? Qual a necessidade da desarmonia? É uma provocação dele. Para o Rodrigo. Eu não sei se a necessidade, na realidade, essa é uma questão subjetiva que a gente tem na arquitetura, né? A gente entende a música, e como até o próprio Alexandre comentou antes, né? Na questão da harmonia, quando a gente tem a questão das escalas musicais e dos acordes dissonantes, a dissonância é algo que nos incomoda. E isso é algo que a gente encontra, de certa forma, na arquitetura. Quando a gente fala em desarmonia, é porque algo nos incomoda e a gente pode até não saber o quê, né? O próprio Umberto Eco, ele escreve sobre isso, quando ele escreve sobre a questão da arte, etc., né? Quando a gente esquece o que é a arte, o que é o belo, né? Por que tem coisas que, quando a gente escuta ou enxerga, seja um quadro ou seja uma obra arquitetônica, né, nos incomoda? O que está em desequilíbrio? Então, nos cursos de arquitetura, a gente trabalha com a questão da composição e digamos assim, do justo peso entre as partes de um todo arquitetônico, para que se torne harmônico, né? Para que o conjunto seja lido de forma que a gente não sinta um determinado desconforto, né? E isso é muito discutido. Isso a gente encontra tanto na música, com a questão da dissonância, que hoje já não é tão aí, como o Alexandre comentou, isso é uma questão também de evolução histórica, né? Hoje a gente assimilou determinadas dissonâncias como harmônicas, como algo que está dentro de um contexto de um todo harmônico, mesmo que tenha determinadas dissonâncias no caminho. Uma obra arquitetônica é a mesma coisa, né? A gente pode criar dissonâncias num todo arquitetônico, mas o conjunto ser harmônico. Então, a relação, eu acho que está aí. E muitas vezes a própria pessoa que não é arquiteto, não é técnico, não é músico, é uma pessoa, né, que está em frente a uma obra arquitetônica, pode se sentir incomodada pela questão de escala, fazendo com que a pessoa se sinta pequenininha frente a uma escala monumental que esmaga ela de certa forma, né? E ela pode sentir a mesma coisa com relação a uma música, né? Então, eu acho que essa questão, e não é que seja obrigatório isso, né? Mas é uma questão que a gente trabalha baseado nas nossas próprias vivências, né? Que vão nos levar a essa leitura que é subjetiva também, né? Quando eu estou em frente a uma obra arquitetônica, minha leitura pode ser muito subjetiva, mas ela é toda baseada nas minhas experiências, nas minhas vivências, né? E, de certa forma, todas as pessoas têm uma noção de harmonia, né? Quando existe desarmonia, elas se incomodam, elas não acham que aquele elemento, aquela composição, ela está coerente, ela tá completa. Alguma coisa a incomoda, mesmo que ela não saiba o que seja. Os professores vão entrar na questão, não, porque esse elemento, comparado com aquele elemento que tem uma massa maior, está em desarmonia, um elemento está esmagando o outro, né? Nós precisamos ter uma proporção melhor entre os elementos. Ah, não, mas é intencional. Bom, tudo bem, daí é intencional. O que não vai ser é a leitura das pessoas. As pessoas podem tanto achar que aquilo lá, né, vai estar desarmônico e não gostarem daquilo. Então, não é uma coisa obrigatória, mas a gente sempre busca essa questão da composição e da harmonia entre elementos para que a nossa leitura seja uma leitura agradável, né, que nos enche os olhos ou que nos agrade aos ouvidos, né? Então, mesmo que uma pessoa não goste de uma música,
ela pode não gostar por N motivos. Se tirar a letra, de repente ela goste, porque a harmonia seja bonita, né? Tirando a letra, né? Posso ter uma letra terrível, uma harmonia bonita, né? Então, eu acho que é por aí. Não sei se respondi, mas eu acho que essa é a questão. Eu não acho que seja obrigatório isso, mas eu acho que, baseado nas nossas experiências, a gente sempre busca o equilíbrio, né? Tanto numa obra arquitetônica quanto numa obra musical. Né? O justo equilíbrio entre todas as partes que formam um todo coeso, que dê unidade formal ao todo. É isso que a gente procura buscar, que a gente sempre fala para os alunos. Olha, tia, tu tem vários elementos no projeto, cada um parece que foi feito por um arquiteto diferente, eles não conversam. Então há uma desarmonia, né? Tem que existir elementos que amarrem o todo. A composição musical é a mesma coisa. Você tem que amarrar isso para que você tenha um todo coeso, né? Eu acho que é essa a questão fundamental assim que a gente trabalha. Tem uma questão, assim, com relação à harmonia na música, que a gente pode entender da seguinte forma. O intervalo que se tem entre duas notas, tá? Distância entre duas notas. Numa música que ela é mais agradável, então, assim, até o ponto de se tornar pop, mais popular, que toca mais em rádio, mais na TV, ela vai ter sempre esses intervalos, distância entre duas notas, consonante, tá? Mas em algum momento da música tem a dissonância. A música sempre... porque, assim, a música tonal, a música que a gente ouve no dia a dia, ela tem dissonância, mas ela é leve. Essa dissonância, ela aparece para ser resolvida, logo resolvida. Então, quanto mais consonância tiver, mais acessível vai ser para a pessoa ouvir pela primeira vez e dizer, gostei, né? Por causa desses intervalos. Agora, a harmonia, por exemplo, quando você diz assim, eu escutei Beethoven e não curti tanto. Ou eu escutei música medieval e não curti. Por quê? Porque os intervalos que são colocados aqui são outros. Não são os consonantes de hoje, muitas vezes. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, muita gente gosta de uma nota e a terça dele. Na Idade Média, as pessoas botavam essa nota e a quarta dele. Isso é um choque bem grande para uma pessoa escutar hoje. Assim, ele vai ouvir aquilo e dizer, não, isso não sei o que está errado, mas me parece errado. E quando tu vai ouvir Beethoven, por exemplo, também, vão ter muitas dissonâncias na música. E que não se resolvem de uma forma tão simples. Então, as pessoas também vão ouvir e ficar, cara, isso não resolve, isso me angustia, isso... E chega um ponto, para vocês terem uma ideia, no século XX, apareceram compositores que fizeram uma música que eles queriam cortar completamente esse intervalo consonante. Eles fizeram uma música atonal. Muitas vezes as pessoas podem pensar assim, então não tem, que é uma música que não tem harmonia nesse sentido. Ela tem harmonia, mas ela não é bela. Eles fizeram propositadamente para ela ser... trabalhar com outras questões psicológicas. Para ela ser incômoda. Ser incômoda, exatamente. Tem que incomodar. Né? Então, você vai ouvir... Só que isso, obviamente, a maioria das pessoas nunca ouviram, tá? Isso aí são compositores... Botem lá, né? Procurem lá música atonal, né? No século XX. Isso daí vocês vão ver cantores cantando ópera, assim, que, cara, assim, parece que tá... Um leigo vai pensar assim, cara, isso aqui tá completamente errado, né? Mas não tá. De forma contemporânea, a nossa criação... a gente foi criado para que as coisas se resolvam, né? E quando uma música não se resolve, ela nos incomoda. É a mesma coisa uma obra arquitetônica. A gente tem que enxergar as coisas se resolvendo, né? E nos incomoda quando isso não acontece. É exatamente isso que acontece na música atonal, né? Ou músicas assim que podem até não ser atonais, mas que não se resolvem facilmente. E que instigam, muitas vezes, quem gosta desse desafio, instigam a escutar 1, 2, 3, 4 vezes. Quando tu vê, tu escutou 10 vezes a música, tu tá adorando a música. Uma música que no começo tu não engolia, tu não gostava. Por isso que é importante tanto a audição, treinar o ouvido, né, quanto treinar a visão.
e treinar o gosto, né? Com boas referências, né? Que eu acho que tanto na música quanto na arquitetura é fundamental o referencial, né? A gente ter boas referências. Né? Eu falo muitas vezes para os meus alunos, se vocês se criarem num curso de arquitetura, numa cidade onde a única referência de vocês é pavilhão, vocês vão projetar pavilhão. Vocês vão achar que pavilhão é o que tem de legal aí para se fazer. Ainda mais com uma farmácia enfiada dentro. É isso que vocês vão achar bacana. É a mesma coisa crescer escutando um tipo de música e não se dá a oportunidade de entender outros contextos, né? Que é uma coisa que, por exemplo, quando eu era piá, a gente fazia muito. Na época não existia nenhuma facilidade tecnológica dessas. O que a gente fazia nas tardes de inverno? Pegava um garrafão de vinho, ia para a casa de um amigo, com discos, que era muito difícil conseguir. Conseguiu o último do Queen. Vamos lá em casa escutar. Daí a gente se reunia para escutar o disco. Ninguém faz mais isso hoje. A gente se reunia para escutar, para entender o disco, para se embasbacar com o que os caras faziam, para tentar entender como é que o cara fez isso. Meu Deus do céu! E a gente se maravilhava. E aí, eu falo no referencial por quê? Porque a gente, então, ficava curioso para saber quem eram os caras que esses caras escutavam. Daí a gente ia atrás da referência dos caras que a gente estava escutando. Na arquitetura, a mesma coisa. Quem era a referência do Le Corbusier? Quem era a referência do Frank Lloyd Wright? Falando Frank Lloyd Wright, Simon & Garfunkel, eu tenho uma música sobre o Frank Lloyd Wright. Né? So Long, Frank Lloyd Wright. Né? Procurem aí, Simon & Garfunkel. Então, assim, a gente procurava as referências dos caras que a gente admirava. Daí a gente começava a admirar as referências. Daí a gente queria saber quem eram as referências das referências. E assim, a gente ia descobrindo. De Beatles, a gente ia descobrindo de Beatles a Astor Piazzolla. A gente descobria que tinha roqueiro que escutava tango. Né? Hoje aqui em casa, eu e a Paola, a gente escuta muita música, a gente gosta de tudo. Eu tenho dias que eu tô heavy metal, assim, eu tenho que escutar Iron Maiden, eu tenho que escutar Ronnie James Dio, adoro, sabe? Tem dias que eu preciso escutar bolero, eu quero escutar um bolero, né? Tem dias que eu preciso escutar MPB, tem dias que eu preciso escutar jazz. Eu gosto de muita música, eu escuto muita coisa. E eu gosto muito de saber as referências, eu gosto de ir atrás, de quem é que o cara gosta, qual é a influência do cara. Daí tu descobre a influência, tu vê que é maravilhosa a influência, e assim vai. E eu acho, assim, ó, só para finalizar minha, né, a gente já, não sei se a gente já passou da hora, pode ficar mais, mas assim, eu acho que falta isso hoje para a gurizada. Ter curiosidade sobre as referências de quem eles admiram. Vai atrás de quem é. Começa a abrir um leque de possibilidades que é fantástico, tanto na arquitetura quanto na música. Na arquitetura, quais são as referências das pessoas que eu admiro? Quem é que vocês acham que a Zaha Hadid, que tem muita gente hoje que é, né, para aquela arquitetura espetaculosa, né? Quem é que ela admirava? Quem é que foram os mestres dela? Né? Quem é a mesma coisa. Né? E aí, tendo essas referências, a gente começa a projetar melhor. A gente começa a entender por que aquele negócio está ali e é daquele jeito, não é do outro jeito. Na música, a mesma coisa. A gente começa a entender por que o cara toca de um jeito. Pô, cara, olha a referência do cara. O cara bebeu da fonte lá do bluseiro, do cara que estava lá na plantação de algodão, colhendo algodão e que cantava aquilo, que aquilo virou blues. Então, são essas as questões assim, que eu acho que são mais fundamentais, né? Que é buscar referência, é buscar boas referências na arquitetura e na música. É disso que a gente precisa para ter mais qualidade, né? Então, eu acho que é por aí, né? E é sempre ter essa vontade de descobrir, né, mais essas coisas, ir atrás, né, disso.
Rodrigo, um álbum que é de um filme que eu recomendo para todo mundo. É um filme meio complicado, assim, mas é um filme que eu amei quando eu vi. Tenet, do Nolan. Eu vi a trilha sonora do Nolan, que o álbum, que, enfim, ele trabalha com essa questão de ida e volta, não tem onde estar pra frente. E o álbum, se você colocar o álbum de trás para frente, ele é outro álbum. E eu chamei todo mundo que eu conhecia, amigos, namorado, não, vamos ouvir isso daqui, vamos curtir isso daqui. É complexo, mas é bom. E eu ouvindo de trás para frente as músicas, assim, sabe, experimentando. Acho que foi uma das melhores sensações que eu já tive com música na vida. Foi muito bom ouvir. Recomendo ouvir o álbum do Nolan. E, gente... É uma experiência, né? E tu parar, sentar e querer ouvir, entender o que está se tocando. Na época a gente não tinha, de final da década de 70, início da década de 80, não tinha recurso nenhum. Eu muitas vezes deitava no meu quarto, eu não tinha fone de ouvido, depois eu comprei um, porque eu não fiquei surdo por detalhe, eu pegava as 2 caixas de som, desligava a luz no meu quarto, me deitava e botava as 2 caixas aqui, ó, para ouvir o estéreo, a guitarra entrando desse lado e saindo aqui, e escutava aquilo e ficava viajando, né? Então, é por aí, é ter uma experiência, né, que é a mesma experiência que a gente... A mesma não digo, mas é muito similar à experiência que a gente tem quando a gente começa a entender as questões dos elementos de arquitetura que estão numa obra, né? E que estão, muitas vezes, escondidas nessa obra, que a gente começa a perceber as sutilezas disso. Sim. Gente, eu preciso tirar uma dúvida aqui que é muito importante para mim. Acho que é a dúvida da minha vida que eu cresci. E agora que eu tenho o Alexandre aqui, acho que vai ser o momento de eu tirar essa dúvida. Eu sempre amei, até a minha última aquisição, até que peguei. Enfim, né? Nem Mato Grosso. Né? Precisava ouvir, eu amo música, assim, no geral, música nacional. Cresci ouvindo Pato Fu, Ira, não recomendo, mas para os filhos menores, mas Vander Wildner, aqui do Sul, né? Um lugar né? Já disse que não é uma boa influência, mas vamos dizer assim, eu tenho uma dúvida aqui sobre o Brasil, a nossa realidade, que nem, acho que o Francisco deve ter essa dúvida que a gente comentou lá no início que a gente teve aqui enfim, da nossa conversa, que aqui no Brasil, né, a gente sabe que toda essa relação que a gente tem do espaço, tanto arquitetura e urbanismo, ela é influenciada demais por aqueles fatores culturais, sociais e principalmente também políticos, né? E eu tenho agora essa pergunta que foi a pergunta da minha vida, né? Esses fatores da arquitetura, da política, da cultura no Brasil, foram eles que criaram a música como elas são, às vezes vamos dizer assim, limitando as barreiras e criando revoluções, movimentos que a gente teve aqui no Brasil de revoluções baseadas na música, na cultura, né? Ou então ela foi um empecilho assim para o desenvolvimento da música, ou ela foi o que desenvolveu a nossa música de fato? Eu tenho essa dúvida na minha vida, eu queria te perguntar, né, agora, professor Alexandre, que acho que para mim vai demorar muito tempo para mim conseguir responder na minha cabeça, mas estou querendo perguntar também uma coisa mais, né, íntima daí. Sim. Não, mas é que essa pergunta, cara, ela não tem uma resposta precisa, porque ela são as duas mãos, assim, né? Os grupos estão num período histórico, estão vivendo numa sociedade que é assim, assim, assim. Estão tocando em lugares que é assim, assim, assim. Então, tudo está interligado. Ao mesmo tempo que eles conseguem ter um pouquinho mais de voz para dizer, queremos tocar em um lugar um pouco melhor, ou que podemos agora tentar mudar a sociedade, eles vão tentar. Mas são as duas coisas. É quase como uma invenção, né? Muitas pessoas dizem assim, mas foi quem inventou tal coisa, né? Tal ritmo, tal gênero. Não tem como dizer uma pessoa, né? Sempre tinha que ter nascido ali, naquele lugar, por aquelas pessoas, naquele período, porque a situação se colocou, né? Mas eles estavam ali também, então, se eles não tivessem ali, talvez não teria nascido daquele jeito. Nova Orleans, por exemplo, né, que eu falei lá no início, nasceu o jazz lá. A impressão que dá é que só podia ter nascido lá, né? Por uma cidade portuária, com muita cultura diferente, né? Sabe, assim, e isso vai acontecer em vários momentos da história, assim. Agora, se chegar a dizer assim, talvez seria mais fácil, às vezes, né, até, pensar numa banda específica ou num assunto um pouquinho mais fechado para definir essa pergunta, assim, sabe? Porque não vai ter uma resposta clara, assim, né, de dizer assim.
Eu tenho essa coisa assim que eu pensava assim na minha vida inteira quando era criança, porque eu cresci vendo, enfim, fui no cinema ver o filme Somos Tão Jovens, né? Ali do. Então, tipo, eu tenho essa coisa assim de ver os locais, aí eu pego meu pai, ele tem o DVD do Woodstock, é de ver, ele ficava analisando o que levou aquelas pessoas a estarem ali, né? A viver aquele momento. Então, aí tá mais específico, por exemplo, o Woodstock, né? O que levou as pessoas a fazer o Woodstock? O Woodstock, ele ia acontecer em algum momento da história, né? Só que daquele jeito, daquela forma, naquele ano, tem a ver com as questões políticas dos Estados Unidos, com a questão cultural, contracultural, no caso, né, dos hippies, do modo de vida deles, dos artistas que a questão da guerra do Vietnã, é uma questão de contexto, né? É uma questão de contexto. Sempre é todo o contexto para qualquer fato, assim, né? Talvez ele não teria tanto sucesso, o Woodstock, se as pessoas resolvessem simplesmente achar, tipo, eu não vou para esse festival. Ou o Jimi Hendrix e a Janis Joplin dissessem, eu também não vou tocar, e aí não tivesse tantas bandas importantes. É uma série de coisas. A história é muito legal por causa disso, assim, né? Tu tem que ir, né, desenrolando, assim, né? Elementos. Parece uma teoria de evolução, né? Parece uma coisa meio química, biológica, assim, como vai se juntando as coisas, vão se unindo. Eu quero colocar aqui que a gente está vou encaminhar agora o debate para o final, e já pegando o gancho do Rodrigo, que ele acho que ele já fez já deixou deu a deixa aí para a gente ir concluindo com essa última fala dele a respeito do que ele enxerga, assim, da arquitetura e de como o estudante de arquitetura deve pensar arquitetura e a ajuda que a música dá para isso, né? E que eu achei muito importante. E eu acho que isso também não é só importante para a arquitetura, eu acho que para todos os cursos de graduação, para todas as áreas do conhecimento, a gente tem que entender a pluralidade que tem a nossa cultura, né? Ela é muito plural, ela é muito rica, ela é muito cheia de detalhes, ela é muito cheia de criações em diversas áreas, em diversas fases, em diversas épocas, e se a gente não experimenta tudo isso, a gente acaba muito pobre no sentido de visão, pobre no sentido do que a gente pode criar, do que a gente pode imaginar, tanto na música quanto na arquitetura, né? Se a gente se fecha só para uma proposta, obviamente a gente não vai ter como projetar, como pensar, como criar uma música com mais elementos, com mais propriedade, com mais onde a gente vê exatamente tudo aquilo que se propõe numa determinada composição, seja ela musical ou arquitetônica, e que deveria estar lá. E eu acho que é muito importante essa fala do Rodrigo quando ele diz isso, né? Sobre a experiência estética que a gente tem que ter, que tem que ser diversificada, né? Não é o problema escutar um funk carioca. O problema é que você só escuta funk carioca. Não é o problema você escutar rock, o problema é que você só escuta rock. E eu quero fazer uma fala aqui que eu acho muito importante. Esses tempos eu assisti um documentário produzido na Alemanha que falava sobre Hitler, falava sobre nazismo, se chama Arquitetura da Destruição. E lá tem uma coisa que eu acho extremamente importante para a gente pensar, no sentido da gente tomar um cuidado muito grande, que é naquela proposta de Adolf Hitler, ele tinha como assim, o combustível para ele foi escutar uma peça do Wagner. Daquele ponto em diante, naquela cabeça biruta dele, aquilo ligou uma chavezinha e piorou a situação. Então, tudo que Hitler pensou sobre arquitetura estava ligada com aquela peça do Wagner, né? Só que, claro, não é culpa do Wagner, não tem nada, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer o seguinte: quando a gente pensa só de uma maneira, quando a gente tenta assumir que existe uma proposta estética superior a todas as outras, a gente cai numa coisa muito perigosa. Muito perigosa. E isso a gente vê também muito no rock também. A gente vê que o pessoal do rock... eu não escuto hip hop. Hip hop não é música, né? Outra coisa não é música. Ou aquilo também não vale, né? E também se dá muito na arquitetura também, o que é válido ou não, né? Le Corbusier, por exemplo, queria destruir Paris.
e fazer de novo. Queria destruir Roma e fazer de novo, porque ele achava toda aquela parte do legado histórico da arquitetura não tinha que ter. Por quê? Porque a funcionalidade era mais importante. Né? Então, a gente vê que algumas ideias, elas são perigosas. Elas são muito perigosas. Por isso que a fala do Rodrigo e a fala do Alexandre, no sentido de você experimentar, de você ter experiência com a arquitetura e com a música, é fundamental. Né? Para a gente ter uma sensibilidade maior, e com certeza aí a gente também vai mudar a nossa visão e a nossa proposta. Certo? Eu acho que assim, ó, a gente está num momento de um acesso tecnológico como a gente nunca teve, né? Comparando com o que eu disse antes a respeito do início dos anos 80, final da década de 70, quando, né, a gente se reunia para escutar discos, né? Hoje, as pessoas mais novas, elas têm uma facilidade de acesso à informação muito grande. E dentro da área da arquitetura e da música, se eu não tiver essa vontade de conhecer, essa vontade de buscar, né, a gente, quando é novo, tem muito essa questão de chegar no infinito, né? Depois a gente vai se acomodando mais. Mas, assim, vocês pensem assim, eu falei nos referenciais, qual é a capacidade de abstração que uma pessoa que tem um referencial ou dois, ela tem? Que tipo de abstração ela vai fazer? Quais são as relações que ela vai construir com parcos referenciais? Né? E isso é uma coisa que me preocupa hoje, porque o acesso é enorme e eu sinto que quanto mais acesso se tem, menos se busca. Né? Na época a gente tinha uma fome de viver, uma fome de conhecer, a gente lia, não tinha internet, não existia internet, a gente tinha que ler jornal, tinha que ler livro, né? Então a gente lia, a gente ia atrás, a gente tentava se informar, e tinha uma fome de conhecer as coisas, de saber como as pessoas faziam aquilo e de buscar. Então a minha preocupação é que tipo de abstração uma pessoa que tem todos os acessos faz no momento em que ela não lança a mão dessa facilidade e fica com as suas parcas referências. Essa é a minha preocupação hoje, né? Eu vou dizer o que acontece. Acontece isso que a gente está vivendo hoje. É isso que acontece. É uma simplificação burra das coisas, né? Então, eu termino minha fala dizendo isso. Buscar, ter fome de conhecer, de entender contextos históricos, contextos atuais, pesar as coisas e buscar os referenciais necessários, sejam eles quais forem, para eu poder montar um juízo a respeito de determinadas questões no mínimo, minimamente coerente. Né? Então, quando eu tenho, pior ainda, acho que eu não preciso ter mais referenciais, né? Se torna essa coisa perigosa que a gente está vivendo hoje. Né? E é isso que acontece. A criação das bolhas que a gente tem. E bolhas, assim, enfim, né? Mas é a questão, até pensando no individualmente, né? Numa pessoa que não tem a mínima... Eu acho isso mais grave dentro da nossa área, da área de arquitetura e da área da música. Você ter uma área tão rica, historicamente rica, e você não buscar os elementos para você poder fazer essas abstrações, e isso eu acho mais grave. Né? Uma pessoa que nunca teve acesso a nada, a gente consegue entender. A gente não consegue entender pessoas que têm acesso, né? E não usam esse acesso para
contextualizar, entender, né, o mundo em que ela vive, entender as questões de qualidade das coisas, o que é qualidade, né, como ela pode conseguir uma vida mais digna, etc., e usufruir das coisas fantásticas que a arquitetura e a música nos dão, né? Que são essas experiências que podem ser transcendentais. Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu fico nessa questão do acesso, do referencial, né? De como é que eu busco as coisas, da vontade de buscar essas informações, essas questões todas, para que eu monte o meu repertório, né? E através desse repertório eu consiga ser, através da arquitetura e da música, um ser humano melhor. Eu acho que, né, essa a questão, né? Não é a questão de eu virar uma Zaha Hadid não. Tudo, no final das contas, se volta para o ser humano. Né? Eu já não teria razão de existir se tudo que a gente faz não fosse para tentar nos tornarmos pessoas melhores umas com as outras. Né? Então, acho que é por aí. Excepcional a tua fala, Rodrigo. Eu acho que é isso aí, acho que é fundamental. Tudo isso que tu colocou é de uma importância vital. Eu acho que no momento é o mais importante se discutir, né, Francisco? No momento, Francisco, todo mundo, né? Acho que no momento é o que está faltando essa discussão específica, né? E eu peço que o Alexandre também deixe a sua fala, essa contribuição que eu sei que ele também vai dar do ponto de vista da área dele, e também te peço, Alexandre, que junto com que una essa fala do Rodrigo aí, da arquitetura para a música, e, enfim, que eu sei que eu acho que o que o Rodrigo falou, mais ou menos é o que tu pensa também, e eu acho que eu também, com a experiência que eu tive, que eu tenho com a música, desde que eu fui aluno do Alexandre, desde que eu peguei minha mão num instrumento, desde que eu peguei minha mão num lápis para desenhar algo, para pensar desde que eu comecei a me relacionar com a arquitetura, com isso, acho que o ser humano, enfim, se relaciona com a arquitetura e com música de uma maneira muito automática, né? Muito tá no mundo, e então não tem como não se ter essa experiência, né? E a gente vê na música, assim como na arquitetura, a falta que faz os referenciais, né? A falta que faz a gente experimentar esses referenciais históricos, né? Tão ricos, tão importantes, né? Então eu deixo contigo, Alexandre. Pois é, o Francisco foi meu aluno, né, de guitarra. Pô, bacana lembrar disso, assim, né? E, pois é, então, assim, eu, como guitarrista, mas eu acho que esse assunto envolve também a questão da disciplina que eu trabalho, né, da área que eu trabalho também, que é a história da música. Então, é óbvio que eu sou completamente a favor disso, assim, o Rodrigo fez uma fala muito, muito legal, assim. A gente percebe muitas vezes que os alunos, por exemplo, de música, né, ou outras pessoas, assim, que também querem aprender um pouquinho mais sobre música, não querem se aprofundar tanto no sentido de, por exemplo, você precisa ouvir uma obra inteira, uma obra do Mozart, do Beethoven, ou até assim, pegar umas bandas uns artistas mais recentes, assim, as durações das composições são maiores, a instrumentação às vezes é diferente, e as pessoas hoje em dia consomem música de uma forma muito, muito, muito superficial, né? Para vocês terem uma ideia, tem música do TikTok hoje, né? Que TikTok é 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos. E isso é impressionante, assim, como a música se tornou tão descartável, né? Só que, ao mesmo tempo, isso é um tipo de música, né? E é um tipo, é uma gama de pessoas que consomem isso, né? Por outro lado, tem um monte de gente fazendo coisas bem legais, né? Fazendo música muito boa, compositores novos aparecem, bandas novas, orquestras novas, artistas, assim, dos mais variados, e que não estão, então,
no meio, assim, vamos dizer assim, no mainstream, né? Na mídia, né? Que é a top, né? O que mais toca hoje. Mas notem como seria nós hoje, né? Vivendo numa pandemia sem arte, sem música. Cara, ia ser muito pior do que já está sendo, do que foi, né? Então, acho que a gente tem que valorizar essa questão da música, da arte, de todo esse processo, assim, de como a gente se coloca, a gente se doa para isso também, para que muitas e muitas pessoas passem pela situação de forma melhor. Eu mesmo montei acho que mais ou menos um mês, assim, no meu Instagram, eu estou bombardeando, assim, só de conteúdos relacionados à música, para quem quiser ir lá e tal, curtir, para conversar a respeito disso e tal. Vou seguir agora. Já fica aí a proposta. Sigam, como é que é o teu Instagram, Alexandre? Sagiorato, com 2 Gs, né? Sagiorato, _Alexandre. Show de bola. Então fica aí a dica, pessoal. Sigam o Alexandre, experienciem a música, descubram mais da música, porque isso é fundamental. Olha aí, ó, mas assim, ó, para o que eu ia fazer essa brincadeira, justamente, ó, o Instagram, o que acontece, né? Muita gente faz, eu curto fazer também e tal, mas ele é rápido também, né? É algo rápido, é mais superficial, é uma informação curta, e de novo a gente cai nessa questão assim, eu tô só largando umas ideias ali. Eu acho que a pessoa realmente deveria ir ler, ouvir o disco, né? A gente fica espantado muitas vezes quando a gente pega assim, tem uma pessoa mais velha assim que conhece tudo sobre a obra do Pink Floyd, por exemplo. Chega ali, o cara sabe todo o disco, sabe o disco inteiro, quem tocou, quem gravou, quem era o engenheiro de som e tal. Claro, era outra ideia, era outra forma de se escutar música, né? Você ficava com o disco na mão escutando aquele disco inteiro. Só ia trocar de música quando tu levantasse da poltrona para trocar o disco, virar o disco, né? Então, cada vez as coisas foram se tornando um mundo mais rápido e a música também acabou entrando nesse meio, né? Mas se a gente não sentar, né, não prestar atenção na composição, não ouvir ela de forma clara, né, não prestar atenção nos acordes, na harmonia, não precisa entender de música, né, não precisa entender, é simplesmente prestar atenção, ter a experiência, que é aquilo que o Rodrigo falou bastante, né? Ter a experiência, entrar numa sala, ouvir a música, né? Prestar atenção. A questão da fruição, né? Exato, a fruição hoje é assim, né? O cara, já sei, agora eu já sei. Pô, vi no Instagram lá que o Alexandre falou que não sei, agora eu já sei tudo sobre o tal coisa, né? Então, eu acho que é isso, assim, é isso que tá faltando, assim, né? Mas isso também aí entrando naquela questão que o Lucas fez a pergunta. De novo, né, Lucas? A ideia é o quê? Por que a gente tá assim? Não é só a música, não é só a arquitetura, é a sociedade, é a cultura, é tudo, né? É a história, o que nos levou até aqui, é o momento que a gente está vivendo. Mas uma hora talvez a gente dê a volta, né? É a missão um pouco que a gente deixa aqui no Medianeiras, que foi que é a proposta do Medianeiras, é justamente que a gente consiga dar esse, como é que eu posso dizer assim, dar essa ideia, semear essa ideia de que, principalmente, e eu acho que aqui é o espaço, na universidade, porque a gente forma novos profissionais, a gente forma novas cabeças, né? E elas vão ser as próximas pessoas profissionais que vão estar ditando como a coisa vai funcionar. Então, eu acho que é fundamental na educação, e principalmente no ensino superior, e principalmente quando a gente pensa em universidade, né? Universidade, universo, universal, tem que englobar as diversas manifestações culturais, diferenças de pensamento e trazer para o debate. Eu acho que isso é importante, é isso que o Medianeiras propõe. E já encerrando, desculpa já cortar assim, mas é que a gente tem também um limite de horário, e eu acho que o professor Rodrigo e o professor Alexandre devem estar bem cansados também. Muito embora o assunto tenha sido, e a participação de vocês tenha sido, assim, fenomenal, fantástica. Foi mais um debate fantástico, e eu agradeço profundamente a disponibilidade, a presença do professor Rodrigo e do professor Alexandre.
escutar tudo isso foi lindo, assim, foi muito importante. E desculpa, Rodrigo, já te deixo falar, mas Não, é que tu tinha travado, eu ia dizer que tu tinha travado para mim aqui. Desculpa. Então, eu como eu falei, eu acho que a importância do debate que vocês fizeram aqui, o Rodrigo e o Alexandre, foi lindo, foi fundamental, foi importantíssimo. É uma contribuição enorme. E já dizendo que esse papo vai virar um podcast, então as pessoas vão poder acessar depois, ou quando quiserem escutar o que foi falado aqui, o que foi falado no outro debate também. E agradecer o pessoal que mandou mensagem no chat. Eu não consegui ler tudo, mas alguma coisa eu consegui ler e trazer para esse debate, que é importante, porque é uma coisa que a gente constrói, não é sozinho. Não é só nós aqui também, é o pessoal que está ali assimilando, fazendo questões, formulando questões e trazendo para cá. E é assim que a gente faz, é assim que a gente constrói conhecimento, né? O conhecimento se dá da gente com o outro, né? E a música, e assim como a arquitetura, ela também tem essa construção, né? Ligando pontos, fazendo pontes que a gente constrói, tanto na música como na arquitetura, né? Então é isso que é o essencial. O material humano é sempre o elemento essencial, tanto para a música como para a arquitetura, né? Então, mais uma vez, eu agradeço profundamente a participação do professor Rodrigo, a participação do Alexandre e o meu companheiro Lucas. Agora acho que vou deixar com ele também a fala. Não, também para poder agradecer, né? Para poder agradecer, muito obrigado, é muito boa essa conversa. Eu acho que essa conversa, principalmente nesse ambiente que a gente está tentando propor para a galera aqui, é muito importante. Eu, por exemplo, assim, as minhas paixões hoje, a maior parte eu descobri na arquitetura, na faculdade, né? Seja Scorpions, que o professor Rodrigo comentou numa aula, que virou um vício para mim agora, que eu estou mais ouvindo, né? Também seja o filme 2001, que eu fui descobrindo, né? Me inteirar um pouco mais sobre cinema mudo, todas essas coisas a gente vai descobrindo dentro desse ambiente que tudo se interliga. Essa é uma coisa que a gente está comentando, é meio mágico como as coisas se interligam, né? Então essa conversa eu quero agradecer muito, porque eu acredito que esse projeto que a gente tem aqui como Medianeiras, e vocês fazendo parte disso, eu acredito que vai disseminar essa ideia que a gente tem, né? De trazer essa informação e abrir para o debate, abrir para o diálogo, que acho que isso que é o mais importante, o que falta hoje, né? Então, obrigado também, porque a gente é a mudança, né? A gente também está fazendo parte da mudança. Obrigado mesmo. Pessoal, só tenho a agradecer, tá? Falando rapidinho para encerrar, agradecer muito o Francisco e o Lucas, agradecer o empenho do Francisco por insistir fazer dar certo, né? A gente teve problemas técnicos no final de semana passado, mas deu certo, né? E a iniciativa é fantástica, né? Do Medianeiras. Só posso desejar sucesso e vida longa ao Medianeiras, tá? Parabéns para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Essas palavras vão com certeza impulsionar a gente a continuar fazendo. Eu também, pessoal, para dizer tchau aí para vocês. Eu agradeço muito, Francisco, valeu pelo empenho, Lucas, as contribuições aí, e o Rodrigo, né? Foi um prazer, viu? E, então, é um prazer, cara, estar aqui, né? Foi muito bacana. O prazer é meu dividir também a sala, né, contigo. E sucesso aí para vocês, né? Eu vou acompanhar na semana que vem, pode deixar. Grato. Então tá, encerramos mais um bate-papo Medianeiras em Fluxo. Boa noite a todos, foi um prazer enorme. Até a próxima. Valeu. Gente, obrigado.